Eclesiastes capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 18. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Vamos mais uma vez orar e falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, ajude-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a extrair delas lições para a nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a entender os propósitos Teus para nós nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha de fé para crer na Tua palavra. Ilumine, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração com Teu Espírito, para que as verdades do Senhor fiquem claras para nós. E aumenta-nos, ó Deus, também a capacidade, a força, a coragem, para podermos aplicar estas palavras ao nosso viver diário. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos recordar algumas informações. Nós começamos na semana passada um estudo neste livro de Eclesiastes. Nós analisamos algumas questões importantes antes de começarmos. É preciso lembrar que Eclesiastes é um livro escrito para apresentar à Assembleia, à Eclesia, a Eclesiastes, apresentar aos ouvintes a apuração que o pregador fez a respeito da vida. O pregador, nós sabemos, pelo que nós já encontramos no texto, e hoje nós temos uma pista ainda muito melhor, de que o pregador é Salomão. E o que Salomão fez com toda a sua sabedoria foi experimentar a vida, para poder lá no fim, com sabedoria e com experiência, dizer para nós que debaixo do sol nós não vamos encontrar o que nós mais queremos, as respostas, a satisfação. Porque debaixo do sol, o mundo que nós temos, este mundo que nós conhecemos, é um mundo pós-guerra. É um mundo em que o pecado e a inserção dele na nossa história destruiu aquele projeto e aquele plano perfeito. Este mundo é o mundo das ilusões, é o mundo do vapor. Tudo aquilo que nós olhamos e contemplamos e parece aprazível aos nossos olhos, mesmo que a distância, não passa de uma miragem, como aquelas que os caminhantes do deserto encontram. Eles olham, contemplam e parece desejável, e parece ótimo, e parece algo que eu vou querer para a minha vida. Mas quando você vai se aproximando, você descobre que aquilo não existe, não passa de vapor. Você coloca os olhos em alguma coisa e acha que aquilo vai te satisfazer, mas quando você adquire aquilo, você descobre que não há satisfação. E então você passa a vida inteira debaixo do sol, correndo atrás das coisas que você vê, que você almeja, que você sente, e o resultado é que lá no fim você conclui que não valeu de absolutamente nada. Tudo não passou de uma frustrante insistência e repetição na busca por coisas que muitos outros já buscaram e também não encontraram satisfação. O resumo da ópera aqui do nosso autor é que tudo debaixo do sol não passa de canseira e enfado. E nesse tom, que parece para nós um tanto quanto pessimista, ele vai trazer uma mensagem de esperança.
Ele vai trazer uma mensagem de correção de rota. E que mensagem é essa? Debaixo do sol não há nada aprazível que de fato seja legítimo, verdadeiro e que vai me satisfazer, mas acima há. O único evento não repetitivo nesta terra, o único evento inédito nessa terra, foi exatamente o Filho de Deus que estava acima do sol, que estava no céu dos céus, descer abaixo do sol, para viver esta vida no mundo pós-guerra, para dar-nos um exemplo, por fim entregar Ele mesmo por nós, para que Ele pudesse pagar as nossas dívidas e abrir um caminho do mundo debaixo do sol para o mundo acima do sol. Ele, Jesus, é a esperança. Ele, Jesus, é a segurança, é o investimento seguro para a minha vida, é a busca segura, certa de que eu vou encontrar uma resposta. Esta é a mensagem geral que ele vai nos apresentar. Tudo que você investe debaixo do sol é frustrante. E todo investimento que você faz, por misericórdia de Deus, que nos abre os olhos para entender isso, faz buscando aquilo que está acima do sol, isso sim vai trazer para você esperança, e isso de fato é uma busca legítima. Então nós falamos algumas questões sobre isso na semana passada. Falamos que a palavra que ele vai usar muitas vezes para demonstrar, para diagnosticar esta vida ilusória é a palavra vaidade. E aí eu citei que esta é uma palavra que vem do hebraico, uma palavra chamada revel, e ela não tem como significado absoluto, exato, o termo vaidade segundo o nosso entendimento aqui no Ocidente, aqui especialmente no Brasil. Quando a gente fala de vaidade aqui, a gente já lembra principalmente das mulheres, e hoje nem tanto as mulheres, mas também os homens, mas a gente pensa em beleza, a gente pensa em visual, a gente pensa em alguma coisa deslumbrante, a gente pensa em alguma coisa que cativa os olhos. Não, o termo vaidade aqui, ele não diz respeito a isso somente, isso está dentro do conteúdo. O termo vaidade aqui significa mais exatamente, e de uma forma muito mais exata, significa vapor, fumaça. Significa alguma coisa absolutamente ilusória. E então, o que é vaidade? Vaidade é correr atrás desse vapor, correr atrás do vento, correr atrás daquilo que de fato não existe, que é, para o nosso autor aqui, a satisfação aqui nesta vida. Muito bem, nós vimos na primeira parte, nós falamos semana passada, e ele começa mostrando a fragilidade da vida, mostrando que tudo nesta vida é vapor, tudo nesta vida é vaidade. Depois ele fala que a nossa vida é uma frustrante repetição. Ele analisa as gerações e vê que tudo que aconteceu nas gerações anteriores se repetiu. Ele analisa a natureza e diz que na natureza tudo é uma constante repetição. Ele analisa a história e diz que a própria história é assim. Nós esquecemos do que já passou e depois repetimos os mesmos erros, os mesmos acontecimentos, e outra geração esquecerá e outra geração fará de novo, e a vida não passa desta constante repetição. Versículo 11 diz: já não há lembrança das coisas que precedem, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Tudo é uma frustrante repetição. Hoje nós vamos observar que ele vai concluir este primeiro capítulo, que é a introdução ao pensamento dele apresentado aqui em Eclesiastes. Ele vai nos apresentar uma pergunta: para onde fugir? Já que tudo é uma constante repetição, já que tudo é vapor, tudo é vaidade, o que fazer? Aonde buscar? Aonde ancorar a minha esperança? E aí ele vai concluir essa resposta. Eu já tenho que dá-la desde o início, porque ela está presente em todo o livro. A resposta é, para essa pergunta, que nada debaixo do sol é capaz de nos satisfazer. Mas o fato, e isso está registrado, de que nada debaixo do sol é capaz de satisfazer, de me satisfazer completamente, de nos trazer satisfação, não significa que por causa disso nós vamos parar de buscar. E é exatamente essa constatação que ele vai mostrar como sendo algo aflitivo para o coração do homem. Veja o que ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei em Israel e em Jerusalém. Veja, essa informação é uma informação muito interessante. Por quê? Porque a única pessoa que se encaixa nesse perfil é Salomão. Vou explicar por quê. Israel
onde este pregador diz que reinou, só foi reinado por Davi e por Salomão. Porque após, o que acontece? O reino se divide. E aí, mas você poderia pensar assim, mas como que o Senhor sabe que ele está reinando no Reino Unido? Judá e Israel. Porque ele está reinando em Israel, em Jerusalém. Significa que o reino ainda não tinha sido dividido. Então esta pessoa, este pregador, só pode ser Salomão, uma vez que pelo relato e pela sequência nós vamos encontrar ele mesmo dizendo que ele é filho de Davi. Portanto, o único filho de Davi que reinou no Reino Unido foi o próprio Salomão. Isso é importante pista que ele nos deixa aqui. Mas o versículo 13, então ele vai dizer assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Ou seja, quando eu descobri que tudo não passa de uma grande repetição, quando eu percebi que tudo é vapor, que tudo é vaidade, que não há nada novo debaixo desse sol, e debaixo desse sol não há nada que possa trazer satisfação, eu fui buscar na sabedoria e no conhecimento uma resposta para a vida insatisfeita. E o que eu descobri? Eu descobri que esta própria busca Deus infligiu aos homens. E ainda que eu saiba que debaixo do sol não há nada que vai me trazer satisfação, eu estou absolutamente condenado, eu quero usar esse termo aqui, condenado a fazer isso a vida inteira. E de quem que nós estamos falando? Vamos voltar. Salomão. É importante considerar algumas questões sobre Salomão. Lembra que Salomão faz um pedido ao Senhor. Que pedido foi esse? Ele pediu uma coisa e Deus a deu. Ele pediu sabedoria. Veja, este homem cheio de sabedoria, ele mesmo vai se aplicar à própria sabedoria, e o resultado final é que ele mesmo vai dizer que isso não passou de um grande cansaço, e pior do que o cansaço. No último versículo, versículo 18, ele vai dizer que quanto mais aumentou o conhecimento e a ciência, mais aumentou a tristeza. Veja só, vamos ver como era então esse conhecimento de Salomão. Se você analisar aí, volte com a sua, na sua Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 4. Vamos fazer uma leitura aqui interessante para nós. Primeira Reis, capítulo 4, versículo 29. Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, e que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol, Dardá, filho de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até ao hisopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Não há dúvida a respeito do conhecimento que este homem tinha. Não há dúvida que quando ele diz no versículo 13 que ele se aplicou, e ele aplicou o coração a esquadriar e a informar com sabedoria a respeito de tudo o que acontece debaixo do sol, ele de fato fez isso. E por que ele fez? Diz ele, porque Deus inflige os homens com uma sede insaciável de conhecimento. Nós temos neura por conhecimento. Nós temos uma necessidade quase que chocante de conhecimento. Entre as primeiras perguntas que você faz para uma pessoa quando você conhece, é a respeito do nível de escolaridade dela. Entre as primeiras perguntas que alguém faz para empregar uma outra pessoa é: qual o seu nível de estudo? Se você for preencher qualquer cadastro na internet para qualquer coisa, em algum lugar vai ter
uma pergunta sobre o seu nível de escolaridade. Esses dias eu estava fazendo uma reserva no hotel, e lá na reserva do hotel estava perguntando qual o nível de escolaridade. Eu fiquei pensando, por que um hotel quer saber o meu nível de escolaridade? Mas está lá, em todos os lugares as coisas são assim. Nós temos sede. Permita eu contar uma história para vocês. Quando eu era pequeno, acredito que por volta dos 7 ou 8 anos, nós estávamos visitando a casa do meu avô. E nesta visita à casa do meu avô, eu encontrei lá entre as coisas dele um livro velho. Não dava para ver o nome na capa, era uma capa azul, capa dura. E aí então eu comecei a abrir aquele livro e tinha muitas imagens interessantes. E eu conversei com meu avô, perguntei sobre o livro, ele falou, pode ficar com o livro. E o nome do livro era o Guia dos Curiosos. Talvez um dos livros mais antigos que exista. E existem atualizações desse livro todos os dias. Mas eu fiquei extremamente animado com aquele livro. Por quê? Porque meu avô disse, olha, eu vou te dar este livro, porque neste livro existe resposta para tudo. Mas aquilo atiçou uma das maiores ansiedades do coração de qualquer ser humano em qualquer idade. A necessidade de ter respostas. E aí então, primeiro, como toda criança, você olha um livro pelas figuras. E então, se as perguntas fossem interessantes, você lia. Mas depois de alguns dias, lá nas férias, aquele livro se tornou algo frustrante. Porque ele tinha sim muitas respostas, mas ele não tinha resposta para tudo. E então aquele livro acabou caindo num canto da mala, mas ele foi para casa. Passado algum tempo, na escola, eu lembro de uma situação muito interessante. Eu acho que foi a primeira vez que eu passei por isso, que a nossa professora deu algumas perguntas. Naquela época não tinha Google e nem os filhos tinham computador em casa como eles têm hoje. E ela passou algumas perguntas que era para nós encontrarmos respostas. E então eu fiquei muito animado e chamei alguns colegas para ir para casa, para que a gente pudesse responder, porque eu tinha o Guia dos Curiosos. E com certeza as respostas estariam lá. Mas o Guia dos Curiosos não era tão bom quanto o Google. E eu lembro que eu não achei resposta para nada daquilo. E quem acabou ajudando a gente foi meu pai e minha mãe, que nos ajudou nas respostas. Mas eu fiquei com uma cara de tacho, porque eu fiz uma propaganda muito boa para os meus colegas sobre aquilo. E eu lembro que teve um lanchinho em casa, alguma coisa assim, para a gente receber aquilo. Essa provavelmente é uma situação que quase todos aqui já passaram por isso. A frustração de você não achar a resposta que você procura. Nós vivemos numa sociedade assim. O Guia dos Curiosos existe até hoje. Vocês querem conhecer algumas perguntas que estão lá? Eu vou falar para vocês. Aí vocês vão perceber que não ajuda muito. Olha, se você pegar o Guia dos Curiosos hoje, você pode baixar na internet. Tem lá, o que significa as estrelas estampadas na bandeira brasileira? Qual é a maior família do Brasil? Como os cientistas sabem a temperatura das estrelas? Como se pode pesar o Sol, uma vez que alguém disse o quanto ele pesa? O que é um buraco negro? Por que dizem que os marcianos são verdes, se Marte é conhecido como planeta vermelho? Cego de nascença sonha com o quê, se ele nunca viu nada? Como os ventrílocos falam? De onde vêm os sonhos? O que é sonambulismo? Quando foi construído o primeiro edifício da história? O que foi a tarifa Alves Branco? Isso tem a ver com o Brasil, e agora eu fiquei curioso, porque eu não sei o que é isso. Qual é o colégio mais antigo do Brasil? Muito bem, esse livro tem, deixa eu só ver aqui, esse livro tem até a 5ª página do índice, que foi o que eu imprimi, tem 180 perguntas, mas ele é um livro extenso, com 200 e tantas perguntas. A questão é, responde tudo? Não responde. E Salomão diz que ele se aplicou a buscar respostas em todos os lugares. Ele pesquisou os mundos conhecidos, ele pesquisou as raças conhecidas, ele pesquisou tudo que dava para pesquisar, ele analisou as plantas, mas o resultado disso tudo foi que ele concluiu que isso tudo não passava de uma grande e entediosa canseira, frustrante, porque a resposta que ele queria não vinha. Eu dei aula durante alguns semestres, não chegou a 2 anos, mas também foi mais que um, se não me engano foram 3 semestres,
Eu dei aula numa escola aqui de Itapeva sobre filosofia, e eu sempre começava um semestre dando uma folha para os alunos e falando para eles: escreva a maior curiosidade da sua vida. As perguntas são sempre as mesmas: existe Deus? Qual o propósito da minha existência? O que acontece depois da morte? É isso aqui. E aí a coisa mais frustrante que eles mesmos sofrem com essas perguntas é que toda resposta que você dá para essa pergunta, alguém vai dizer: mas isso é o seu ponto de vista. Por quê? Porque eles não conseguem ter certeza sobre essas respostas. E a certeza que nós temos, ela não advém de alguma coisa que nós adquirimos aqui debaixo do sol. A certeza que nós cristãos temos a respeito dessas perguntas, ela vem de onde? Ela vem de alguém que está acima do sol. Portanto, a vida secular e a busca do homem secular por respostas nesta vida nunca se finda e nunca satisfaz a necessidade dessas respostas. E então, o que o autor de Eclesiastes está me dizendo com isso? Versículo 14, veja só o que ele fala: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Em outras palavras, o que existe debaixo do sol? Existe uma sede insaciável de conhecimento, existe um enfadonho trabalho de buscá-lo, existe uma imposição de Deus dessa tarefa aos homens, mas por fim, existe uma frustração debaixo do sol de não encontrarmos as respostas. E a grande ambição do nosso coração, ela é uma ambição por algo inatingível. Eu posso buscar conhecimento a vida inteira e eu vou continuar insatisfeito. Talvez esse conhecimento me torne orgulhoso. Vocês já observaram que muitas pessoas, elas classificam umas às outras, e é por isso dessas perguntas aí em cadastros, elas classificam as pessoas por qualidade, levando em consideração o seu conhecimento. E então alguém vai dizer assim: olha, eu tenho muitos títulos, eu tenho doutorado nisso, pós-doutorado naquilo, mestrado nisso, naquilo outro, e essa pessoa se sente maior. E aí você pode citar Eclesiastes 1:18 para essa pessoa e falar assim: que pena de você, porque quanto mais aumenta a ciência, mais aumenta a tristeza. Mas tem o cara que não vai para a faculdade e diz: não, eu aprendi com a vida, a minha escola é a escola das ruas. Grande orgulho e grande enfado, porque seja qual for a escola que você frequentar, quanto mais aumenta a sua ciência, mais aumenta a sua tristeza. E debaixo do sol não tem ninguém melhor do que ninguém, porque todos nós estamos afadigados com a mesma tarefa, a tarefa de conhecer. Esta é a primeira ambição do homem e é a última ambição do homem. E afinal, porque quando alguém disser para nós: você vai morrer daqui a algumas horas, se é que você vai ter a oportunidade de saber disso, sabe qual vai ser o seu maior desejo? Conhecer o que existe do lado de lá. Porque esta foi a imposição de Deus aos homens: buscar conhecimento, satisfazer, alimentar a sua mente e o seu coração com esta busca. Tudo bem, qual o problema disso tudo? O problema disso tudo é que as respostas estão sendo procuradas no lugar errado. Qual que é o problema disso tudo? As respostas não resolvem aquilo que está faltando. Veja só a sequência do texto, versículo 15: aquilo que é torto não se pode endireitar. Conhecimento endireita as pessoas? Exemplos: o gordinho sabe o que tem que fazer para emagrecer, ele emagrece. O magrinho, pelo menos a maioria, sabe o que tem que fazer para engordar, ele engorda. Os nossos filhos crescem semana após semana, mês após mês, ano após ano, ouvindo o que eles têm que fazer, eles fazem. Algumas pessoas perdem a carta de motorista por abusar da velocidade e perdem 1, 2 vezes e fazem curso de reciclagem. Muda a qualidade do motorista? Não muda. Por quê? Porque o que é torto não se pode endireitar. Ele diz: o que está faltando, aquilo que falta não se pode calcular. Exemplo: nós tomamos uma água gelada hoje
Essa daqui não está muito gelada, mas nós tomamos uma água gelada hoje e nós pensamos assim, principalmente nesse calor que nós estamos passando nessa semana, como era a vida há uns 200 anos atrás, quando não tinha geladeira. A vida era como ela era hoje. Você não pode calcular a falta daquilo que você não conhece. Como que as pessoas sobreviveram no mundo sem geladeira? Elas não sabiam a importância e a falta daquilo que elas nunca chegaram a conhecer. Um outro exemplo. Esses dias eu estava falando no meu celular e depois eu estava pensando comigo mesmo. Como era a vida há uns 30 anos, há uns 10, 15 anos atrás. E eu sei, porque não faz pouco tempo. Eu lembro que quando eu fiz o seminário, eu escrevia cartas para casa. Porque uma ligação interurbana era muito caro. Eu lembro que você podia ir de um lugar para o outro sem ficar preocupado se o sinal ia cair ou não, e se alguém ia te procurar e não ia te encontrar porque o sinal do celular caiu. A gente não tinha essa ansiedade. Hoje a gente vai para São Paulo, por exemplo, saindo de Itapeva, você sabe que quando chega na entrada de Buri, vai cair o sinal e ele só vai voltar chegando lá em Capão Bonito. Olha só o tipo de conhecimento que a gente vai adquirindo e vai acumulando, e as preocupações. E então, qual é o lugar que você anda mais rápido? Pelo menos indo daqui para São Paulo, entre Buri e Capão Bonito, para não correr o risco de alguém te ligar e não te achar. A gente dá risada, mas é possível que muitos de vocês, como eu, já tenham feito isso. Uma vez eu estava indo e eu parei o carro ali, porque eu precisava falar com a pessoa e eu sabia que ia ficar sem sinal, então eu parei o carro. Não parei para falar no telefone, infelizmente. Não é uma boa lição que eu estou ensinando, porque às vezes eu atendo dirigindo. Mas eu não parei por causa disso, eu parei porque o sinal ia acabar e eu precisava terminar a conversa. E parei. As pessoas perguntam, como que uma sociedade inteira conseguiu viver tantos anos sem um aparelho celular? Você não sente falta daquilo que você não conhece. E é isso que ele está dizendo. E então o que acontece? Quando eu adquiro o conhecimento, aumentam-se as pressões, aumentam-se as cobranças, aumenta-se sobre nós a tristeza. E então a frustração vai ficando cada vez mais insuportável debaixo do sol, porque o conhecimento traz insatisfação, traz dor, traz tristeza. E então o versículo 16 disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, isto é vapor. E então, se eu perguntar para vocês, se você estiver acompanhando o raciocínio, você vai me dizer, quem era a pessoa mais triste em Israel nos dias de Salomão? Salomão. Por quê? Porque ele fez as constatações mais terríveis que alguém podia fazer. Quando eu estou estudando Eclesiastes com vocês, eu estou convidando vocês a fazer o quê? Eu estou convidando vocês a conhecer as constatações mais terríveis da vida humana. Que o Senhor aflige os homens com uma busca insaciável por conhecimento, num lugar onde eles não vão achar as respostas que eles procuram. Se tudo terminasse aqui, seria muito frustrante, especialmente essa manhã, não seria? Voltar para casa sabendo que amanhã eu estarei mais triste do que hoje se eu aprender alguma coisa daqui para amanhã. Mas as coisas não terminam aqui. Terminam aqui para o homem ímpio e secular, para o homem que não conhece as coisas de Deus e para o homem que não encontra o caminho para a fonte. Mas eu quero concluir colocando em terceiro lugar, se primeiro o homem tem uma sede insaciável imposta pelo próprio Deus, segundo o homem vive uma frustração debaixo do sol de aumentar o conhecimento e diminuir a alegria e aumentar a tristeza, em terceiro lugar, o mesmo autor de Eclesiastes, que escreveu mais de 5.000 provérbios, ele começa o livro de provérbios, como nós lemos no início do culto, no capítulo 1, versículo 7, dizendo o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele está dizendo,
Sempre que o homem buscar respostas debaixo do sol, ele vai terminar mais triste do que ele estava quando ele começou a busca. Mas se o homem começar a buscar as respostas em cima, acima do sol, em Deus, e então ele vai encontrar a verdadeira sabedoria, ele vai achar a satisfação, ele vai dessedentar a sua alma. E então o que eu estou tendo como proposta de Eclesiastes é: nada debaixo do sol é capaz de satisfazer o meu coração. Mas as respostas que o próprio autor, que o próprio Salomão vai dar para essa insatisfação toda, e ele vai mostrar lá no final de Eclesiastes, mas eu não posso esperar, eu preciso dizer algumas coisas para vocês. A resposta é: em Deus há a resposta, em Deus a solução, em Deus a esperança, em Deus a alegria e não tristeza. E Deus é aquele que deve ser buscado acima do sol. E então eu posso encontrar, se você olhar em Provérbios 1:7, essa resposta. Mas se você olhar no Novo Testamento também, nós lemos um texto, aliás, nós não lemos ainda, vamos ler. Nós lemos o texto de Provérbios no início. E agora eu quero convidar você a ler o texto de Colossenses. Abra em Colossenses capítulo 2, do versículo 1 a 3, e você vai ver qual é a resposta que Salomão aqui não descreve, mas ele encontrou. E todos nós somos convidados a encontrar. A resposta está em Cristo. Nós somos feitos por Deus à imagem e semelhança do Senhor. E em Cristo Jesus nós somos reconstituídos à imagem e semelhança de Deus. E em Cristo Jesus também nós vamos alcançar para a nossa alma as respostas que nós almejamos. E que debaixo do sol elas não podem ser encontradas. Veja lá, Colossenses 2, de 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Qual é a resposta? A resposta é que o único acontecimento inédito e singular debaixo do sol, que foi o Filho de Deus deixar o seu reino acima do sol e descer abaixo do sol, com ele também vieram para nós todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde o homem acha a fonte para a sua alma? Em Cristo. É mais ou menos assim. A nossa alma foi criada para Cristo. Nós somos formados para Deus. E aí nós buscamos nos encaixar neste mundo. E quanto mais nós procuramos, mais aumenta a lista de coisas que não satisfazem. Mas no dia então que Deus me encontra, e eu me encontro com Deus, eu descubro que nele eu me encaixo. Eu descubro que nele há a resposta. Eu descubro que nele existe satisfação. E então, todo este assunto de Eclesiastes e todo o capítulo 1 inclui e nos aponta este caminho. Que caminho? Nada debaixo do sol traz satisfação, mas no temor do Senhor e na busca pelo Senhor eu vou encontrar alegria. Debaixo do sol o meu conhecimento me leva à tristeza, mas acima do sol todo conhecimento me leva à alegria, me leva à satisfação, me leva a Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Ah, irmão, se todas as pessoas soubessem dessa receita, o nosso mundo seria um mundo feliz. Se todo professor de faculdade pudesse dizer para os seus alunos: tudo isso que vocês vão aprender aqui vai gerar tristeza no seu coração, porque você vai conhecer o mundo como ele é, de forma nua e crua, mas o conhecimento a respeito de Cristo vai trazer satisfação ao seu coração. Nós cristãos temos essa grande tarefa de levar o conhecimento que traz alegria ao coração dos homens. A busca por conhecimento natural do homem o conduz à tristeza. A busca de conhecimento produzida por Deus no coração do homem regenerado, produz alegria. A minha pergunta para você nesta manhã é:
Em busca do que você está? Se você estiver buscando coisas, sabedoria, conhecimento, debaixo do sol, você está se candidatando a uma vida de tristezas. Se você estiver buscando conhecimento acima do sol, você tem a certeza de felicidade, de alegria verdadeira. Eclesiastes é esse livro que me faz enxergar essa situação empoeirada da vida. É como se o grande teólogo Salomão soprasse fumaça na nossa cara e dissesse: esse é o mundo de vocês, esse é o nosso mundo, é o mundo pós-guerra, é o mundo caído. Não se iluda com esse mundo. Tudo que você puder conhecer deste mundo aumentará o peso sobre as suas costas. Tudo que você puder saber sobre Deus aliviará o peso de sobre as suas costas. Afinal de contas, em busca do que você vai viver? Eu conheço muita gente que não quer saber de Deus e está com a alma cansada. Eu conheço muita gente que conhece um pouco sobre Deus, mas ainda assim acha que as respostas estão lá fora, estão com o coração aflito. Mas eu conheço muita gente que sabe pouco, mas está muito feliz. Eu conheço muita gente que sabe muito, mas não está feliz com o que sabe muito deste mundo. Está feliz com o que sabe a respeito de Deus. Que Deus nos ajude, porque debaixo do sol eu não vou achar felicidade nas coisas, mas se os meus olhos forem postos naquele que desceu de cima do sol e viveu abaixo do sol e voltou para as regiões celestiais, Cristo Jesus, então eu terei alegria.